Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou tratar de uma tese que, por si só, é quase que um clássico da filosofia. É a ideia de que a existência precede a essência. Essa é uma afirmação que sintetiza o pensamento existencialista sustentado pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre. Mas é importante dizer que o termo existencialismo foi usado primeiro pelo também filósofo francês Gabriel Marcel, e só foi adotado pelo Sartre em 45, um pouquinho depois que o Gabriel Marcel tinha utilizado pela primeira vez. O Sartre, no entanto, aponta a origem do existencialismo um pouco antes, no século XIX, com um precursor que foi o dinamarquês Kierkegaard. Só que a ideia que eu quero falar aqui, como eu disse antes, é sobre essa frase que sintetiza o existencialismo ateu do Sartre. Essa discussão é feita de maneira detalhada num texto chamado O Existencialismo é um Humanismo. Esse texto foi publicado originalmente em 1946. Lá o Sartre faz uma apresentação das características gerais do pensamento existencialista e, dentre essas características, ele vai falar da tese de que a existência precede a essência. Como Sartre mostra, quando a gente concebe um Deus criador, a gente estabelece uma relação de causalidade entre Deus e a própria humanidade. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o que significa dizer que cada ser humano é, em certa medida, precedido pela ideia de ser humano imaginada por Deus. Então, a essência humana já existe antes mesmo de cada pessoa passar a existir. Antes de eu nascer, antes de eu ser gerado, antes até dos meus pais se conhecerem, a minha essência já estava estabelecida, porque ela é absolutamente dependente de Deus. A ideia dessa perspectiva focada numa criação divina, ela passa a ser contestada a partir do século XVIII, que abandona essa abordagem, mas, mesmo sem incluir Deus, continua pensando a essência como algo anterior a gente mesmo. Então é o que acontece, por exemplo, o Sartre vai dizer, na filosofia do Kant. O Kant defendia que a gente possui uma natureza humana, um conceito daquilo que é o próprio ser humano. Essa natureza nos precede e ela se encontra em todas as pessoas, de forma que cada indivíduo é um exemplo particular desse conceito universal que é a própria ideia de ser humano. Então, uma pessoa nascida em qualquer lugar e em qualquer época guarda as mesmas características básicas que existem em todos os outros. É importante dizer aqui que ele não está falando apenas de características físicas, biológicas, mas também de tudo que compõe a gente. A mente, as ideias, a capacidade de criar, entender valores, etc. O Sartre se posiciona contra essa tese. Como ele era ateu, ele nega em primeiro lugar a possibilidade da criação divina, mas ele também não aceita a tese da natureza humana que é distribuída entre os seres. Para o Sartre, não existe natureza humana. Primeiro o ser humano surge, existe, se descobre, e só então ele adquire uma essência. Pode parecer que é uma inversão pequena, mas ela muda completamente a maneira como a gente se vê. Em primeiro lugar, porque não tem nada na gente, exceto características biológicas, que nos aproximem de outras pessoas. Assim, se a gente pensa ou se a gente tem sentimentos próximos ao de outras pessoas, é porque isso é um fruto da experiência em sociedade, um fruto da nossa experiência cultural. Esse é o primeiro ponto. Depois, a outra questão é que a gente passa a ter que aceitar a nossa total responsabilidade sobre aquilo que a gente é. Como escreveu Sartre, o homem não é mais que o que ele faz. Ou seja, a gente é uma consequência da nossa ação. Então, coisas boas ou ruins que nos acontecem não são fruto do destino ou da natureza humana que nos faz agir dessa maneira ou de outra. Tudo que ocorre com a gente é responsabilidade nossa. E ao dizer que é responsabilidade nossa, isso não quer dizer que a gente tem controle total sobre tudo que acontece com a gente. Claro, né? As pessoas interferem uns nas vidas dos outros, então muitas pessoas sofrem, por exemplo, por conta da ação de outras pessoas. O que ele quer dizer com responsabilidade nossa é responsabilidade nossa como seres humanos. Então, aceitar que a existência precede a essência é aceitar que responsabilidade não é apenas ser responsável por si, mas ser responsável por todas as pessoas. Bem, é isso que eu queria tratar hoje. Espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe brevemente aqui sobre o existencialismo. Se você quiser me perguntar qualquer coisa, pode deixar um comentário ou mandar um e-mail para contato@marcosramon.net. É isso, até mais, tchau.